Deus abençoe a família que está em evidência, a nossa irmã Hélia, toda a sua casa. Deus continue abençoando de uma maneira maravilhosa. Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos ler tão somente o versículo de número 28. Versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Glórias a Deus. Que convicção maravilhosa teve essa mulher. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que não foi em um momento, em uma ocasião tão favorável, que essa mulher abriu a boca para declarar palavras tão poderosas a respeito do que ela mesma devia fazer. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo tantos exemplos de fé que a Bíblia apresenta para nós, e eu vejo situações complicadas, difíceis, impossível até para os homens. Eu vejo coisas tão difíceis e impossível se tornando possível quando tais pessoas procuraram Jesus, se refugiaram em Deus, quando decidiram agir, batalhar pela fé. É por isso que a Bíblia tanto nos orienta, e nos adverte a batalhar pela fé. O justo pela fé viverá. É assim que devemos viver, devemos batalhar, devemos agir, é pela fé. A Bíblia nos convida a batalhar pela fé, porque sem fé não tem como desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Sem fé não tem como alcançar uma bênção, um milagre da parte de Deus. Sem fé não tem como tocar naquilo que é sobrenatural. Sem fé é impossível agradarmos ao Senhor. Mas nós vimos na Bíblia Sagrada pessoas que nem faziam parte, às vezes, da linhagem de Israel, mas que, porque agiram pela fé, alcançaram de Deus seu milagre, alcançaram de Deus a sua bênção. Essa mulher que diz essa palavra: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Diz a Bíblia que nesse interim ela estava com mais de 12 anos, que estava com uma hemorragia que não cessava, estava com uma hemorragia constante. A Bíblia diz que aquela mulher estava muito doente, mas a Bíblia não apresenta essa mulher parada, essa mulher desmotivada, essa mulher sem graça, essa mulher sem vigor, sem esperança. A Bíblia apresenta uma mulher doente, sim, porém uma mulher cheia de esperança, porém uma mulher cheia de convicção, uma mulher cheia de ação, porque a Bíblia diz que por 12 anos ela gastara tudo que tinha com os médicos e por nenhum deles pudera ser curado. Ou seja, a Bíblia diz que essa mulher estava em constante movimento em busca daquilo que ela mesma acreditava. Ela acreditava em um milagre, ela acreditava na cura, ela acreditava na bênção, e por isso constantemente ela estava agindo, ela estava se movimentando em direção daquilo que ela acreditava. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver uma mulher que a
12 anos estava gastando, estava padecendo, há 12 anos estava fora da sociedade, estava fora do convívio normal, há 12 anos a enfermidade veio e bloqueou todos os sonhos daquela mulher, a enfermidade veio e paralisou os projetos daquela mulher, a enfermidade veio e de repente mudou toda a rota, toda a rotina daquela mulher, mas a Bíblia diz que ela estava em constante movimento, porque ela acreditava. Então eu quero discorrer essa mensagem aqui, debaixo de um tema, e o tema para a nossa meditação nessa noite, que eu quero discorrer debaixo dessa mensagem, é mantenha-se focado, mantenha-se focado, e debaixo desse tema, eu quero pregar aqui pelo menos 4 pontos, e o primeiro deles é: mantenha o foco apesar da circunstância. Mantenha o foco apesar da circunstância. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo 12 anos de sofrimento, 12 anos de rejeição social, faltava já recursos para aquela mulher tinha um problema físico, já estava fraca, fisicamente falando, mas ela estava muito comprometida com o que ela queria. Aquela mulher estava muito focada, apesar da circunstância, ela estava focada no que ela queria. E quando ela ouviu falar que Jesus estaria por aquela cercania, logo ela se levantou como cheia de esperança, cheia de convicção. Ela tinha muitos motivos para desistir, mas não desistiu. Ela tinha muitos motivos para não acreditar mais, mas ela acreditou. Ela continuava, melhor dizendo, acreditando. E quando ela ouviu falar que Jesus estava por aquela cercania, logo ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Mas não era só falar. Ela tinha que se levantar, ela tinha que caminhar, ela tinha que romper, ela teria que avançar, ela teria uma multidão para enfrentar, ela teria que vencer obstáculos que estavam à sua frente até tocar em Jesus. Falar que vai tocar em Jesus é fácil, mas existe um processo até Jesus. Falar que vai vencer é fácil, mas do ponto de partida até a vitória existe um processo. Será que estamos dispostos a romper com a circunstância, a romper com os obstáculos, com aquilo que nos separa de Jesus? Será que estamos dispostos a dizer que vai orar mais esse ano é fácil, dizer que vai jejuar mais esse ano é fácil, dizer que daqui para frente vai estar focado e vai se envolver mais na obra é fácil? Difícil é orar, difícil é vencer os obstáculos que te separam da oração, difícil é vencer os obstáculos que te separam da palavra, difícil é vencer os obstáculos que te deixa fora da obra. Dizer que vai é fácil, difícil é ir. Dizer que vai fazer é fácil, difícil é fazer. Aquela mulher falou: se eu tão somente tocar, mas tem um porém, Jesus não estava ali na casa dela, ela tinha que se levantar e vencer a circunstância. Mas aquela mulher estava o quê? Aquela mulher estava focada. Ela estava focada, então ela não permitiu que a dor lhe paralisasse. Ela estava focada, então ela não permitiu que outros pensamentos viessem a ocupar o pensamento que outrora fez ela se mover. Ela se moveu debaixo de uma convicção que ela colocou no seu coração. Ela diz: eu vou tocar e vou receber, eu vou tocar e vou alcançar, eu vou tocar e serei abençoada. E diz o texto que ela manteve-se focada. Tem muita gente que fala, mas de repente se distrai. Tem muita gente que quer, mas de repente se distrai. O que não nos falta nessa nossa caminhada são as distrações. Tem muita gente presa nas distrações.
E às vezes é um problema, e às vezes é uma bênção. Às vezes são coisas que nos chamam a atenção, que nos prendem e nos tira da nossa rota. Mas quando eu olho para essa mulher, eu vejo essa mulher lutando para manter-se o foco. Porque se não tomarmos cuidado, rapidinho, ligeiro, de maneira muito fácil, nós perdemos o foco. Porque se tem uma coisa fácil de nos acontecer, é perder o foco. Porque o que não nos falta nessa nossa caminhada, nessa nossa vida para com Deus, são coisas para tirar o nosso foco. São coisas para nos distrair. Tem gente que não está avançando, não é porque não queria, ou não é porque não planejou, é porque se distraiu. Tem gente que não está avançando, que não está se empregando, não é porque não queria, não, quis. O desejo foi real, a vontade foi verdadeira, o projeto foi verdadeiro, mas por que não está andando? Por causa das distrações. Tem gente se distraindo na rua, tem gente se distraindo no trabalho, tem gente se distraindo na escola, tem gente se distraindo na internet, tem gente se distraindo nas redes sociais, tem gente se distraindo com problemas, tem gente se distraindo com críticas, tem gente se distraindo com pedradas, tem gente se distraindo com aplausos, com elogios, tem gente se distraindo de todas as maneiras. O que não nos falta são coisas para nos distrair. Mas quando eu olho para a palavra, eu vejo uma mulher focada, determinada, disposta a vencer a circunstância. Então, eu estou ministrando nessa noite debaixo de um tema: mantenha-se focado. E o nosso primeiro ponto: mantenha o foco apesar da circunstância. Quando traçamos um projeto que é bom, principalmente se for para a glória de Deus, o inimigo logo vai se encarregar de preparar coisas e coisas boas para nos distrair. Quando eu vejo Jesus indo para o deserto orar e jejuar, eu vejo o tentador aparecendo ali em Mateus 4 para distrair Jesus. E ele oferece pão, ele oferece reconhecimento no pináculo do templo, ele oferece poder e glória lá no cume do monte, mas Jesus estava focado. E quando Jesus estava focado, Jesus venceu o diabo com a palavra que ele já tinha conhecimento. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, e vai-te Satanás, porque está escrito: só ao Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Jesus manteve-se focado. O que foi que você começou e parou? O que foi que você iniciou e não está indo para frente, e não está avançando? Qual foi o projeto inicial? Qual foi o plano? O que foi que você propôs no seu coração e por que se perdeu no meio do caminho? O que foi que te fez levantar e caminhar e de repente você está paralisado? Por que está paralisado? Quando eu vejo a mulher de Ló saindo de Sodoma e Gomorra, e quando eu vejo a mulher de Ló olhando para trás, porque algo lá atrás chamou a atenção dela, a Bíblia diz que ela se transformou naquele momento numa estátua de sal. E quando eu olho para aquela mulher no caminho, paralisada, aquilo ali é pedagógico, eu aprendo muito. Porque aquela mulher estava paralisada no caminho. Ela tinha olhos, mas não viam mais. Era uma estátua. Ela tinha ouvidos, mas não ouviam mais. Ela tinha boca, mas não falava mais. Ela tinha mãos, mas não apalpava mais. Pés, mas não andava. Corpo, mas não se movimentava. Ela paralisou no caminho porque olhou para trás. Tem muita gente que está no caminho, mas parado. Tem muita gente que está no caminho, mas
olhando para trás. Tem muita gente que está no caminho, mas não faz nada. Tem muita gente que está no caminho, mas não se movimenta. Tem muita gente que está no caminho, mas não faz nada para o reino. Tem muita gente que está só assistindo, uma estátua, só assistindo. Percebe que a família não está bem, mas não se levanta. Percebe que alguma coisa precisa mudar, mas não muda. Não toma iniciativa. Tem gente que está vendo, está como uma estátua, paralisado. Poxa, isso aqui não está legal, isso aqui não está certo, mas continua empurrando com a barriga. E quando eu vejo aquela mulher, ela continua focada, apesar da circunstância. Apesar da circunstância, ela continua focada. O que é que está tirando o seu foco? O que é? Por que você não avança? Por que você não continua? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo com a sua vida com Deus, com a sua vida espiritual? Por que está desvanecendo? Por que ao invés de avançar, está recuando? Por que ao invés de continuar firme na presença do Senhor, parece que as forças estão indo embora? O que está acontecendo que ao invés da família estar mais abençoada, parece que as coisas estão desmoronando? Por quê? O que está acontecendo? Perdeu o foco? Se distraiu? Aconteceu alguma coisa no caminho? Mantenha-se focado. Mantenha-se focado no projeto que Deus colocou no seu coração, ou naquilo que você colocou no seu coração e falou com Deus. Mantenha-se focado. E por que as distrações? Para nos tirar do projeto que nos moveu, que nos fez levantar. Por que as distrações? Exatamente para não chegar aonde pretendíamos chegar. Porque as distrações? Para não chegarmos aonde pretendíamos chegar. Porque as distrações? Para não fazermos aquilo que pretendíamos fazer. Mantenha-se focado. Mantenha o foco apesar das circunstâncias. O que não vai faltar são as circunstâncias. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo Pedro iniciou caminhando por cima das águas, lá naquele episódio, onde os discípulos estavam atravessando e de repente se levantou uma tempestade, o vento forte começou a soprar e o barco subia, o barco descia e os discípulos ficaram apavorados e de repente eles avistam um ser vindo caminhando por cima das águas e Jesus falou: não tenhas medo, sou eu. E Pedro diz: mestre, se realmente é o Senhor, permita-me ter contigo por cima das águas. Jesus falou: vem. E Pedro, com muita coragem, pisou nas águas com muita firmeza e iniciou muito bem caminhando por cima das águas. Mas Pedro, por algum motivo, se distraiu. E quando Pedro se distraiu, a Bíblia diz que ele começou a ir para o fundo. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que a Bíblia não diz: e Pedro afundou. A Bíblia diz: e começando a ir para o fundo. Interessante que ninguém afunda de uma vez. A Bíblia não usa a expressão e Pedro afundou. Não, a Bíblia diz que Pedro começou a ir para o fundo. Porque é devagarinho que nós vamos afundando. É devagarinho que vamos abandonando as coisas primordiais, as coisas essenciais, aquilo que nos mantém vivo, aquilo que nos mantém de pé. É devagarinho que nós vamos afundando e vamos abandonando as coisas que nos dão vida. E Pedro começou a ir para o fundo. Ninguém desvia da noite para o dia. É devagarinho que o mundo vai entrando no nosso coração. É devagarinho que o mundo vai roubando o lugar que era de Deus na nossa vida. É devagarinho que o mundo vai tomando conta da nossa vida. É devagarinho que vamos perdendo a essência. É devagarinho que vamos nos afastando da palavra, que vamos nos afastando de Deus. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos os homens que caíram na Bíblia, foram uma série de pequenas coisas que os conduziu a uma grande queda. Porque tudo começa pequeno, começa devagar e de repente vai ganhando constância, ganhando força, até nos conduzir a um abismo. Porque diz a Bíblia que um abismo chama outro abismo.
egoísmo. E quando o diabo, o mundo percebe que você gosta de alguma coisa, ele vai providenciar outra coisa que vai fazer você gostar mais ainda, que é para continuar te prendendo e te distraindo, para você nunca voltar para o lugar de onde não deveria ter saído. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo, Pedro começou a ir para o fundo. Só que Pedro percebeu. Glória a Deus pelos aqueles que perceberam que está indo para o fundo. Pedro percebeu que estava afundando e gritou por socorro. E Jesus veio e pegou pela mão. Agora, o que me chama a atenção é por que Jesus, vendo Pedro afundar, não pegou imediatamente pelas mãos de Pedro? Por que Jesus estava vendo Pedro afundando e Jesus parece que estava assistindo? E por que Jesus só vai estender a mão para Pedro? Porque depois que Pedro clamou, pediu por socorro, pediu por ajuda. Deus não vai fazer aquilo que você não quer. Deus não vai entrar numa causa que você não tem coragem de lutar por ela. Deus não vai entrar em uma peleja que você mesmo não quer pelejar por ela. Que você mesmo não quer ir para a guerra, você mesmo não quer lutar. Deus não vai entrar em uma causa que você mesmo não tem a iniciativa de no mínimo clamar a Ele por ela. Deus não vai abençoar uma família que no mínimo não clamamos a Deus pelas bênçãos de Deus por ela. Por que Deus só entra depois que o homem clama? Depois que o homem pede, suplica, implora? Aquela mulher manteve-se focada apesar da circunstância. Segundo ponto que eu quero discorrer essa mensagem, já finalizo aqui. Mantenha o foco apesar da multidão. Empurrões, obstáculos, dificuldades não faltava. Mas aquela mulher tomou uma decisão e ela estava determinada a sustentar a decisão que ela havia tomado. Porque às vezes tomar uma decisão é fácil, agora sustentar essa decisão é que é difícil. Tem multidão que precisa ser enfrentada. Tem multidão que precisa ser rompida. Tem uma multidão que você precisa enfrentar para chegar no seu objetivo. Para alcançar o seu objetivo, melhor dizendo. Tem multidão que precisa ser vencida. Multidão que nos atrapalha a nos aproximar de Jesus. Mas essa iniciativa é sua. Jesus não foi lá, pegou pela mão da mulher e disse: filha, eu vim aqui te dar um milagre. Não, ela teve a informação e teve que agir com base na informação que ela teve. Deus já te deu informação suficiente para você batalhar. Deus já tem te dado informações suficientes para você pelejar. Ele já tem te dado informações suficientes para você avançar, para você prosseguir. E por que não estou prosseguindo? Porque às vezes me falta disposição. Porque a informação eu já tenho. A palavra já foi revelada. A orientação já foi dada. Deus já me mostrou o que eu devo fazer. Mas eu não tenho disposição para fazer. Aquela mulher, com base na informação que ela recebeu, ela se levantou e foi. Com base na informação, Jesus está ali, está em tal lugar, assim, ela se levantou e foi. Porque quem quer faz, irmãos, quem quer se levanta. Porque quem quer coloca a mão na massa. Porque quem quer busca a Deus, pede a Deus força e coragem e vai. Quem quer enfrenta seus medos, quem quer enfrenta seus obstáculos. Quem quer ora, quem quer jejuma, quem quer chora, quem quer batalha, quem quer vai para as madrugadas. Quando a pessoa está muito disposta, ela enfrenta o que precisa ser enfrentado. Quando a pessoa está muito disposta a alcançar uma bênção, a alcançar tal objetivo, ela enfrenta o que tiver que enfrentar. Mas quando ela não está disposta, ela faz como Elias, ela come pão, recebe a visita do anjo e volta a dormir de novo.
Quando a pessoa não está disposta, ela não reage, ela não age. Mas quando a pessoa está disposta, ela vence os obstáculos que precisa ser enfrentado. Aquela mulher corria risco de morte, mas ela se levantou. Então mantenha-se focado. Mantenha o foco. Não tire o olhar da sua casa, da sua família, da sua vida espiritual. Mantenha-se focado naquilo que Deus colocou no seu coração, na informação que você já recebeu na palavra. Mantenha-se focado. Mantenha-se focado apesar da circunstância. E mantenha-se o foco apesar da multidão. E eu finalizo a mensagem: mantenha o foco na promessa. Salmo 128 tem uma promessa maravilhosa. Mantenha o foco na promessa. Mantenha o foco na promessa. Não está difícil, mas quem me prometeu é fiel. Está difícil, mas quem falou é fiel. Está difícil, mas ele me disse que se eu perseverasse, se eu continuasse firme, eu e a minha casa serviria ao Senhor. Ele me disse: se eu continuasse firme, amparo não me faltaria. Ele me disse, porque Davi escreveu dizendo: fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A Bíblia diz que o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mantenha o foco na promessa, porque quem prometeu é fiel. Continua servindo, continua fazendo, continua se focado na promessa, porque quem prometeu vela pela sua palavra. O foco gera resultado. É só o último tópico aqui que eu não vou pregar por conta do tempo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. O foco gera resultado. Mantenha-se o foco, ou mantenha-se focado.